Olá, você que está aí nos assistindo de casa, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Luciano Lima, sou ator, músico e produtor cultural, e sejam bem-vindos ao Vira Podcast. Eu espero que a gente seja uma boa companhia para você enquanto você lava uma louça, faz um almoço, e aí a gente segue aqui por 45 minutos. Esse podcast ele é fomentado pelo edital número 2, Credenciamento de Pontos de Cultura, da Léo Aldir Blanc, Minas Gerais. Hoje a gente vai falar de dois projetos muito especiais para nós. Um deles, inclusive, eu participei, que é o Balai de Minas e o projeto Recriação. E, para ajudar a compor essa conversa, temos aqui a companhia dele. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu sou Paulo Moraes, sou jornalista e membro da Vira Minas. E é um prazer estar aqui mais uma vez. Vamos conversar de novo, que é muito bom estar com vocês. Mas, e temos aqui também ela maravilhosa. Eu vou enaltecer, sim, porque ela é tesoureira dos projetos, então pode ser que ela aumente meu salário. Andressa! Olá, tudo bem, gente? Muito prazer estar aqui. Acho ótimo, uma delícia falar sobre a Vira Minas, porque eu estou desde quando ela começou, então tem muita história boa aí para a gente contar para vocês. E temos também aqui a companhia dele, do nosso presidente. Olá, eu sou Ronildo Prudente, sou ator e músico e sou presidente da Vira Minas. Prazer aí. Então vamos lá, pessoal. Eu queria saber de vocês, assim, qual dos dois projetos veio primeiro? Porque eu lembro de, quando eu entrei para o Recriação, já se falava do Balai de Minas. Então, automaticamente, um veio primeiro. Mas eu acho que eles têm quase que o mesmo parâmetro de tempo, não? Sim. O Balai de Minas ele é um grupo de danças folclóricas, danças populares, né, de cantoria. E ele começou quando o amigão e a Andressa, nós três, fomos para Três Marias, é uma cidade ali, fica no noroeste de Minas, né, na entrada do noroeste. A gente foi fazer um trabalho com a Fundação Consciência Arte, que eles tinham uma caravana Consciência Arte. Consciência Arte é uma ONG que trabalha com a população negra. Então, eles tinham assim, um evento que eles levavam, circulavam nas cidades onde eles eram patrocinados, né, que no caso era Vazante, Paracatu e Três Marias. E eles estavam já no final desse projeto, eles nos convidaram para fazer um trabalho de comunicação. E aí a gente foi para Três Marias. O Ronildo fez o mestre de cerimônias lá daquele projeto, né? E a gente passou lá, eram 3 dias, eu acho, de caravana, quinta, sexta e sábado, ou sexta, sábado, domingo, não lembro. Se não me engano, isso aí devia ser 2011, mais ou menos, do final de 2011, por aí. E foi lá que a gente viu um projeto lá em Três Marias. Para quem não conhece, tem uma represa, né, de Furnas também, e uma hidrelétrica, né, grande. Tem também mineração, e lá tem um lugar, um distrito que chama André Quissé, que é um lugar onde tem um projeto muito bom de um amigo nosso, que é o Zé Antônio. Ele é sobrinho do Manuelzão, que é do livro Manuelzão e Miguelim, do Guimarães Rosa. Sei. E por conta desse... fica em André Quissé, que é esse distrito, né? É onde o Miguelão nasceu e onde o Miguelão conheceu o Manuelzão, aliás, né? Onde o Manuelzão... E ele morou e tal, e ele chegou a conversar com o Guimarães Rosa sobre várias das coisas que o Guimarães Rosa conta nos livros, passagens, vem dessas conversas com o Manuelzão. Né? E aí, por conta disso, uma das coisas que tem lá forte em André Quissé é esse trabalho de tradição oral, né? De caos, contos, e aí, por isso, lá tinha um grupo, que era um grupo de contação de histórias, que se chamava Semeando Rosa, e que a gente conheceu lá no Três Meninas, que nesse dia que a Fundação Consciência Arte estava lá, elas estavam fazendo uma oficina com quem quisesse participar, uma oficina de contação de histórias. E aí a gente estava com o projeto do Museu da Oralidade em andamento. E quando a gente viu elas fazendo, principalmente o amigão, falou assim, não, isso daqui dá para a gente fazer, porque assim, era um negócio, ao mesmo tempo que era muito cuidadoso, o trabalho que eles faziam com todo mundo, ao mesmo tempo era um trabalho também muito refinado, assim, né? Eu acho que o amigão pode até contar melhor o que ele viu lá. Era um negócio muito que parecia simples, né? Mas o formato deles trazerem um público para participar da oficina era muito massa a ideia, porque já era tudo muito bonito, né? As roupas, os figurinos, né? E eles punham lá, eles vinham fazendo um cortejo e chegavam lá
na praça, paravam assim, e eles já tinham uma plaquinha. Todo o trabalho deles é do Rosa, né, do Guimarães Rosa. Então, eles já tinham alguns versos do Guimarães Rosa numas plaquinhas. Aí eles cantavam uma música tipo Peneirei Fubá. Uhum. E escolhia as pessoas assim, trazia, dava a plaquinha na mão, eles cantavam uma música e a pessoa lia aquele versinho de 4 perninhas, assim, sempre pequenininho, né? Então, era um trabalho muito massa, e, dentro disso, eles iam trazendo as pessoas para participar de forma muito espontânea, né? Não era aquela questão assim, quem quer participar? Era mais fácil assim. E a gente iniciou o Balaio de Minas assim, a gente fez, em vez de fazer a plaquinha, a gente pendurou no pescoço, né, o papelzinho, que também funcionou demais. Foi uma oficina dentro do Festival de Tradição Oral. Agora, eu não lembro qual que era o Festival de Tradição Oral, se era o 2º ou 3º, que aí a gente fez essa oficina de contação de história, né? Pediu para todo mundo ir de saia rodada, quem tivesse, né? Quem quisesse. E aí você cantava, né, um trechinho de uma música e a gente fazia o versinho. Eu lembro muito bem, assim, de ter ficado muito bonito, assim, na estética, que a gente fez umas saias com umas fitas, né? Enfeitamos. De tarde a gente fez essa produção de enfeitar com umas fitas coloridas, umas saias, e à noite a gente fez essa apresentação durante o Festival de Tradição Oral. Então antes do balaio ser um espetáculo, ele foi antes uma oficina. Antes de ser uma oficina, ele foi uma tarde que a gente passou. Assim. Porque ia ter o sarau, aí o Migão falou, vamos fazer o negócio. Vamos fazer isso. Aí juntou quem estava no sarau, e aí o Amigão preparou as fichas, separou um tambor e falou para mim, vai tocar esse tambor. Eu falei, eu não sei tocar. Vai tocar! Aí, foi isso. Né? Mas e já com esse nome ou não? Não, o nome foi 4 meses para decidir, foi uma gestação. Foi muito Mas complicado. Eu lembro que logo depois que acabou essa apresentação durante o sarau, né, que era o encerramento do Festival de Tradição Oral, o pessoal já falou assim, nossa, que ótimo, eu quero ir. Que dia que começa as aulas? E aí a gente ficou numa sinuca meio de bico, assim, né? Nós vamos ter que fazer agora, né? Porque o pessoal empolgou e a gente viu que deu certo e começou uns ensaios, assim, meio esporádicos, não foi? Foi. Aí a gente convidou a Lu, né? Convidou a Lu. Para começar os ensaios, a gente já convidou a Lu mesmo, né? Para ela fazer lá as vozes, descobrir a voz de cada um. Mas nesse período a Vira já estava com algum projeto aprovado para conseguir fazer isso com Isso balaio? tudo era do Museu da Oralidade, que era o ponto de cultura, né? Tá. Já existia o ponto de cultura e a gente já fazia as atividades do ponto de cultura, que eram, né, cursos de memória oral, de fotografia. O festival mesmo de tradição oral era um festival em que a gente apresentava essas oficinas, o resultado dessas oficinas, e sempre tinha um sarau. E aí, durante esse festival, que surgiu, então, a necessidade, a gente viu que dava para a gente criar um grupo de cultura popular que trabalhasse também versos de cultura popular, e a gente já queria aliar também um pouco da história de tradição oral que a gente tinha, né? Então, como a gente estava sempre recolhendo histórias de vida de mestres de cultura popular aqui da região, a gente queria adaptar o que a gente viu lá em Três Marias para uma realidade regional aqui, do que tinha aqui. E aí a gente chamou a Luciana, Lu Santana, que tem uma escola de canto aqui em Três Corações, que é amiga, parceira nossa, e ela começou a fazer preparação vocal, ao mesmo tempo em que o Ronildo, o amigão, né, que a gente fala aqui, ao mesmo tempo que o Ronildo começou a fazer essa pesquisa nos materiais, nos mestres, no que a gente já tinha levantado, nos ritmos da região, da catira, do samba de roda. Então, aí surgiu composições do próprio grupo, autoral. No começo mesmo, assim, a gente não usava... Tinha algumas 3 ou 4 músicas, eu não sei a quantidade. Eu acho que começou a compor para o grupo, né? E também tinha umas músicas do Tizumba, tinha umas músicas domínio público. Do Tizumba, tinha umas de domínio público. Tinha domínio público também. Tinha uma bonita para danar do Vanderly, né? Que aí a turma quis cortar, a música era linda, né? Mas aí não estava dando muito certo. A gente teve muita música, porque a gente ensaiou e que não foi pro espetáculo. Que não foi pro espetáculo. E depois, aí o lance do nome também, né? Que aí ficou muita gente. Porque o que aconteceu? A hora que abriu a chamada pro balaio,
veio muita gente que não era da Viraminas, Sim. que a gente não conhecia. Ó, eu quero participar, eu quero participar. Esses dias vendo as fotos lá, né, a gente viu gente que a gente não lembrava mais. Aí veio esse povão. Aí ficou muito assim diverso, né, os olhares. Então, eu lembro direitinho que, para o nome, demorou muito, porque... A gente tinha uma apresentação marcada, tipo, acho que era na Câmara, e a gente não tinha o nome do grupo. É isso mesmo. E aí ficamos assim, eu lembro que não, todo final de ensaio, alguém falava, gente, mas e o nome, gente? Aí vamos falar, Vamos fazer toró de palpite, né? Aí o Álvaro falava, tem que ter Rio Verde, porque já tinha a ciranda do Rio Verde. Sim, sim. Né? Aí tem que ter Rio Verde. Aí a gente ficou pensando em Rio Verde. Vamos pensar, então. Aí, de repente, surgiu o Balaio de Minas, fizemos Não tem nenhum Rio Verde no meio. Não. Aí fizemos um estandarte, tentando fazer um balaio de pano, virou um panetone. e ficamos com aquele estandarte, né? Mas foi um momento assim de muita produção, né? De muita produção, assim. As músicas tinham que ser rápidas, porque precisava montar o espetáculo, aí tinha que ser autoral. A gente optou, né, para que fosse um bom número autoral. Isso em 2012? Começou em 2012. Acho que 2012. sim. Aí, tanto é que aí a gente entrou no FEC, no Fundo Estadual de Cultura. Provavelmente foi 2012, porque o Recreação ele foi executado em 2013. Isso. Né? Então, a gente entrou no Fundo Estadual de Cultura em 2012, e aí a gente falou assim, vamos entrar com o balaio, mas a gente... Eu não sei exatamente como é que era. Eu sei que cada projeto da Viraminas, a gente discutia muito assim, o que ia fazer e tal. E aí a gente disse, não, vamos fazer um que a gente abre para montar um grupo com jovens. A gente queria convidar jovens assim, que tinha relação com grupos de cultura popular e tal. E a gente aproveita as oficinas, paga professores e faz com os dois grupos. Faz esse que a gente vai montar e o grupo que funcionaria nos ensaios à noite, que era o Balaio de Minas. Né? E aí começou, a gente convidou da rede de pontos de cultura, gente que a gente conhecia, que era interessante para ajudar nesses grupos. Então, a gente chamou o Encantar, lá de Uberlândia, que veio a Ana Paula Lopes, para dar a oficina de contação de história. Lembro. A gente trouxe o Cristiano Pena, né, que tem a caravana de artesania, que trabalha com teatro de rua. Ele já teve a Fanfalhaça, que era uma como é que chama de palhaço? Era lá? uma fanfarra de palhaços, isso. Lá em Belo Horizonte, e a gente chamou ele também para dar uma oficina. A gente até queria falar, a gente quer uma oficina de cortejo, para a gente aprender a andar na rua sem passar um ônibus e atropelar todo mundo e ser divertido e tal. Aí ele veio. Foram essas duas oficinas, né? Nessa época, né? A do Ricardo foi depois? A do Ricardo foi depois, foi com o Cena Minas. Da Júnia também foi depois. É isso mesmo, foram essas duas. Foram essas duas. O Recreação, a gente entrou no Fundo Estadual de Cultura, Isso. ainda para fazer o projeto voltado para jovens, né? Porque como o Balaio de Minas ele já era uma coisa mais para adulto e ele já meio que nasceu dentro do Ponto de Cultura, a gente queria ter um outro projeto que a gente pudesse atingir um público mais jovem, né? Formar público também. Eu acho que era mais essa ideia até de aproximar gerações. Eu lembro que A gente não alcançou, né? Perdão. A gente não alcançou o público primeiro, né? Que a gente tinha pensado. Né? A gente imaginou que a gente ia pegar pessoal de Folia de Reis, de capoeira, de congado. As crianças também das escolas mais afastadas, né? Sim, E a gente não alcançou. Mas foi um outro público que acabou se mostrando fiel, assim, né? E foi dedicado. Deu certo, né? E Deu tá certo. até aqui até hoje. Cria aí, ó. Olha aí. Eu lembro que, na época, eu estava muito querendo fazer teatro na cidade, não achava. E aí eu fui... eu não sabia da existência da Viraminas. A minha mãe tinha falado, do lado da tua escola tem uma biblioteca. Falei, do lado da minha escola? Porque eu estranhei, porque o meu ambiente de biblioteca, para mim, era aquele ambiente elitizado, assim, cinza. Aí chega lá, tem do nada uma casa colorida, vermelha, com chão de taco, assim, na biblioteca, as estantes todas coloridas. Aí eu falei, aqui vai ter alguma coisa. Aí foi onde você me atendeu, eu acho que tá você ou o amigão, não sei que você estava gravando alguma coisa, você me atendeu. E eu perguntei para você de teatro. Aí você falou, não tem nada, não. Eu falei, chorei. Não, mentira. Aí você falou assim, não, mas vai ter um espetáculo aqui, e dentro desse espetáculo vai ter oficinas que pode ser que você se interesse, que é a de contação de história, que você falou, só que ia ser somente em junho. Isso eu estava procurando, era março, por aí, que quando começou.
E aí ele falou assim, você pode fazer desde que você fique até o final do projeto. Aí ele já colocou essa condição para mim, forçando eu a ficar. E aí eu fiquei mesmo, porque foi bom pra caramba. E, na verdade, eu comecei a fazer a oficina de percussão com o mestre Claudião, que era no sábado. Tinha também a oficina de viola e violão, que era com o Cris. Sim. E tinha a oficina de canto, que era com a Lu também, né? Aham. E aí eu comecei a fazer com o mestre Claudião, tô aí, né? A gente fez Eu espetáculo. não lembrava, eu sinceramente não lembrava dessa Do abordagem. dia que você foi mas lá, aí, ó, eu também não lembrava, não. E o primeiro dia, eu lembro direitinho do primeiro dia do sabão, né? Que aí foi 42 pessoas foram, fizeram oficina, Foi. né? E depois fechou o grupo com 14. Foi trocando alguns, né? Alguns foram saindo. É que teve duas edições, né, do Sabão, né, do programa do Sabão. A primeira foi pelo FEC, né? E aí depois Sim. parece que sobrou uma graninha e aí fizeram a readequação para fazer a segunda temporada. Aham, foi um negócio assim. Ao todo, totalizou 12 espetáculos, sendo 6 fomentados pela iniciativa do fundo, projeto, né, do FEC, do projeto, e os outros foram todos fomentados na iniciativa privada. Então, a gente conseguiu vender. Quer dizer, a gente não, né, o Runildo. A gente mesmo, ficou, é né? verdade, Falou, vamos conseguiu. vender agora, né? Vamos vender os espetáculos. Aí a gente foi pra Porque Eloy. vendia os do Borná, né? Não, O os do Balai. Porque vendia os do Balai de Minas. Eu gostava muito das pizzas que tinha depois dos espetáculos. A gente era assim, era um projeto que o pessoal chegava. Era uma turma, começou grande, aos poucos foi evadindo, né? Mas assim, já no meio do ano já estava com a turma que ia ficar e a gente dava lanche, tinha uma programação assim que era forte assim, e nessa época a gente fez as contas lá para prestação de contas, para participar de outros editais. A Vira Minas recebia nessa casa, em frente ao Luiza Gomes, 120 pessoas por semana lá. Entre a biblioteca, as reuniões da Folia de Reis, o Recreação, o Balai de Minas, e as pessoas que iam lá para ver o que estava acontecendo. Levando em consideração que ela não ficava num ponto assim de passagem de todo mundo, só da galera da escola, né? Não, ali eu até acho um ponto bom, porque além da galera da escola, que já porque aí vai pai também, tem muita gente que trabalha no centro e que mora na Vila Gessé, Vila Amorelli, aqueles bairros ali. Rio do Peixe, Rio do Peixe, e que passava por ali. É um fluxo de gente ali. E eu acho até que assim, é um lugar que no centro, por exemplo, você tem Casa da Cultura, você tem outras coisas ali que distrai, tem comércio. Ali tem pouca coisa assim de prestação de serviço, assim, que não seja loja, que não seja um comércio de material de construção, essas coisas assim, né? Então era uma coisa inusitada no meio do bairro. E isso ajudava a gente a... Mas aí, quando terminou o projeto, a gente ficou um tempo assim, sem saber, porque a gente começou a vender os shows do Balai e fazia os ensaios meio que na raça, assim, né? O Sabão de Cinza, o espetáculo foi todo autoral. Todas as músicas, a gente pegou esse tema da história de Três Corações, né, da região aqui, né, de Três Corações. Então, as músicas falavam de Cipriano José da Rocha, uns negócios assim, né? E falava também da Rua 40, né, da ferrovia, da Feira de Gado. Falava de personalidades da região, que é o Januário de Sete Orelhas. Falava de pessoas tanto... É aquela coisa da tradição oral, né? E falava tanto das pessoas que eram importantes, né, os que estavam lá, os que são nome de rua hoje em dia, tanto das pessoas folclóricas, né? Porque tinha o Farturinha. Então, eram esses dois tipos de personagens, assim, que a Jacira, Jussara Moema. Era a história mesmo, né? A ideia foi essa, foi o Comitiva Cataguá, que chamava o espetáculo, né? E o Grupo Sabão de Cinza, que ficou o nome. E o Grupo Sabão de Cinza, que ficou o nome. Então, foi mesmo para contar coisas da história, contava como que era. Tem uma música que fala que no clube, né, era o clube das mulheres, aí não entrava qualquer um, aqueles negócios que contava a história da sociedade na época. Lá, eu fui no Alambique do seu Abé, Bibi 15 pinhos, ainda estava em pé, tem que ter parquite para aguentar o Abé. Eu andava triste, eu fui pro forró, em vez de me orar, ainda ficou pior, vi um sujeito fraco, eu fui tirar a farinha. Quando eu fui olhar, era o Farturinha. E isso foi muito interessante, porque não era todos que conheciam, né? As pessoas começaram a se interessar mais. Aí, como que uma coisa ia levando a outra. Mas nunca ouvi falar de Farturinha.
a gente falava do livro da Márcia. Sim. Né? Ó, vai ler o livro da Márcia que você vai ver que A Márcia foi lá, interessante foi que é. lá na Foi Vila lá Minas, fazer fez uma roda para ela contar a bate-papo. história do Farturinha. Também teve uma roda que a gente fez com o seu Vicente Lima, Foi. também, da Catira. Por causa dessa música, inclusive, né? Porque essa música é uma catira, né? Essa que a gente deu uma palhinha. E... É a catira do Era uma a catira do tricordiano torto. O seu Se Vicente a- Lima, que é um catireiro, era conhecido, né? Já morreu, mas ele era conhecido aqui na região, né? Um catireiro de verdade, né? Não raiz, fazia né? raiz. As músicas todas essas músicas foram baseadas ou em livros, né? Ou baseadas em memória oral. Né? A música do Taquará, depois a gente foi lá e a Márcia contou como que era a história. Ah, não, ela tinha um vídeo contando a história do Taquará, como que foi a doação no terreno e tudo mais. Bom, Podia... Pode falar. Não, porque a gente está falando aqui que, inclusive, quem quiser pode escutar no site da Viraminas. Nós gravamos agora com o recurso da Lei Aldir Blanc todo o repertório musical da Viraminas. Então, a galera pode ir lá assistir ou escutar, né? Melhor dizendo. Não está todo, não. Faltou lá, porque nós atrasamos um pouco, ficou alguma coisa de fora. Não, mas Quebrou tá toda a tua colocando. fala. A maioria vai é. colocar. Mas vai Nós colocar. estamos colocando. Aos Vai poucos. estar tudo lá. Vão com ter lá 7 álbuns que vocês conseguem ouvir, né? No museudaoralidade.org.br, correto? Isso. A gente podia ouvir, né? Um pouquinho. Podia ouvir um pouquinho, qual que a gente põe para ouvir. Tem a música do Balai de Minas, que conta a história do Balai, assim. Vamos ouvir o Balai ouvir. de Minas. A do Balai. Essa vai para quem? Vamos dedicar para... Cara, eu vou dedicar para Dani Terra. Você quer... Eu vou dedicar, deixa eu ver, para Beth, que também que era nossa mão direita, esquerda, braço, pé e tudo, e ainda era balaieira. Ainda era balaeira. Eu vou dedicar para a parceira, para Adelaide, que também era estudo aí, né? Fazia todo esse trabalho, e era também do Balai. Eu vou dedicar para Karina Maciel, que é a única que eu lembro do Balai segurando um pau de o pau de chuva. Assim. chuva. É ela. A Karina e a Dani, com esse pau de chuva. Vamos pôr, então, a música Balai de Minas, hein? Isso. Faz favor, foi uma... Enquanto ele vai colocar... Aí, ó. Show. Aumentar um cadinho. vai aumentando. Tá bom tudo? Todo dia, quando é noitinha, eu chego em casa da lida, tomo um banho completo nos pés e corro pra janela. Fico lá namorando a lua, com os olhos garrados no fim da rua, e não demora, lá vem ela. Eita, caboquinha bonita, vestida de branco, com laço de fita, e ela tem as cores do Brasil. Aí o meu peito já braseia, meu sangue corre por fora das veias, e todo dia eu juro que vou falar com ela. Aí ela passa, colora o meu dia, meus olhos anuvia, e a minha coragem que era roxa me deixa com as pernas frouxas, e o meu coração amarelo. Menina, eu tomei coragem, falo em ter com vosso pai, mas primeiro me dê um sorriso e me diga onde você vai. Eu vou dançar ciranda lá no balaio de Minas. Eu vou dançar ciranda lá no balaio de Minas. Ô menina, deixa eu ir, eu não sei dançar, mas você me ensina. Ô menina, deixa eu ir, eu não sei dançar, mas você me ensina. Eu não sei se devo, não posso arriscar. Sou moça donzela, só pra namorar. Mas pra namorar comigo tem que saber cirandar. Mas pra namorar comigo tem que saber cirandar. Menina, eu quero saber o que tem nesse balaio. Menina, eu quero saber
o que tem nesse balaio. Se você deixar eu juro que não atrapalho. Se você deixar eu ir, eu juro que não atrapalho. Tem dança de roda, tem, Sim, senhor. cultura mineira, tem, Sim, senhor. tem laço de fita, tem, Sim, senhor. tem moça bonita, tem, Sim, senhor. tem homem bonito, tem, e tem muita Não tinha mesmo? cantoria pra eu dançar com meu amor. E tem muita cantoria pra eu dançar com meu amor. Menina, me diga onde você vai. Vamos baixar aí. Maravilha. Essa gravação é de agora, né? É desse. Ou ela já é antiga? Não, é Antigona. antiga. É antiga. Ô, amigão, antiga, qual né? que assim, eram os ritmos que você usava como inspiração para poder criar as músicas? Então, eu escutava muito na época, eu ia pesquisando. Cateretê, a gente tentava fazer assim, para ficar mais definido. Chegava na hora, as frases musicais se misturavam, né? Então, às vezes falava, vou escutar um cateretê e vou fazer nesse ritmo. Ou um samba rural, que muita gente também chama de cateretê, tem gente que acha que é diferente. Aí depois pegava outra, congado. Vamos pegar um ritmo agora de baião ou de embolada. Era tudo mais ou menos assim. Mas a hora que a gente começava A fazer moldar a mesmo, música, está pronta a música, agora vamos pôr os arranjos. Aí a gente, às vezes, inseria outras frases, né, musicais assim, mas sempre tinha essa base assim, né, com os tambores mineiros. Essa música mesmo tinha um finalzinho ali, né, não sei o que tem, que nós começamos o grupo, terminamos e não entramos no acordo, né? Toda vez que ia cantar ao vivo, a gente Sim, embolar. lembra disso? Embolava o negócio. Cada hora a gente não decorava. Mas embolava na... Porque Na letra, as era na músicas letra. Era na letra. Que São eles músicas de erravam. pergunta e resposta, né? E aí, e cultura onde tem, alegria onde tem, cantoria onde tem, e folia onde tem, onde é bom de dançar, onde é bom de cantar, onde é fácil aprender, quem quiser pode vir pro balai. Só que... Todo mundo trocava, o dançar pelo cantar, Já as tem ordens. 5 anos. Todo mundo, vírgula. Não, mas as meninas só Os precisavam... meninos. As meninas só precisavam cantar no balaio, no balaio. Ó, no pega pra balaio, capar. no balaio. Vai, fazer o quê? Foi o que foi destinado, né? Foi, Deu, ué. Após se vocês pegassem a gente para perguntar, a gente falaria sem precisar ficar lendo. Eu lembro que uma vez vocês escreveram na mão, aí no suor apagou, aí vocês não conseguiam ler. Escrevia no chapéu. Né? No chapéu. Tirava dentro do chapéu assim. E essa música em específico, ela foi construída com base nos integrantes da época? Como é que era? Claro, né? Porque na hora que fala tem mulher bonita, Foi sim, senhor. baseado nisso. Ela já tinha o grupo, né? Já tinha o nome, já tinha o grupo, já tinha o nome. Acho que foi a primeira música autoral Foi a do primeira- balaio. Eu não sei se a Ciranda do Rio Verde foi primeiro. Eu acho que A sim. Ciranda do Rio porque Verde. tanto é que o Álvaro falava, tem que ter o Rio Verde. Pode ser. foi sim. Porque a Ciranda do Rio Verde, você fez a letra pra gente cantar na Semana do Meio Ambiente. Foi isso. Foi a É primeira isso. apresentação nossa, né? Primeira Na rua. apresentação, é isso Foi a mesmo. apresentação da. Aí ia ser a Semana do Meio Ambiente, que a prefeitura ia fazer, uma coisa assim. E aí você criou a Ciranda do Rio Verde. Tanto que a gente não tinha número, acho que não tinha o nome do grupo ainda. A gente foi fazer na universidade, né? Não foi tocar essa música lá? Ai, gente, é muita história, Foi, não não lembro. teve uma- A Câmara foi no final do ano. A gente começou na Praça João Resende, que foi nesse evento aí da Semana do Meio Ambiente, que era em maio. E aí a gente tinha um monte de apresentação e a gente apresentou acho que 3 ou 4 músicas. Não tinha microfone direito, porque a gente também não sabia. Não sabia. Não tinha noção direito. Nenhuma. O figurino, cada um levou o seu, porque a gente também estava na dúvida do que era, o que não era. Enfim, o que foi resolver essas coisas foi quando a gente teve o financiamento do FEC. Né? E aí o show também ficou mais autoral, eu já vou adiantar um pouco, né, assim, cronologicamente, foi quando a gente resolveu entrar no Cena Minas, no edital do Prêmio de Artes Cênicas de Minas Gerais. Porque a gente... Aí o grupo, já depois dessas que a gente está falando, da Câmara, lá da Praça, a gente começou a circular também na região. Né? Então a gente tocou em Gonçalves, em Cambuquira, no Monsenhor Parque Paulo, das Águas, em Monsenhor Paulo, Varginha. em Varginha.
Então a gente começou a rodar assim, né? São Gonçalo, você falou? São Gonçalo de Sapucaí. Então já estava, né? Não tava legal assim, tava tendo. O que eu já acho tinha um mais portfólio. legal, assim, que a gente foi descobrindo, e até hoje a gente São Bento. ainda São faz. Bento Abade. Não, mas São Bento foi depois. Eu lembro que é porque a gente fazia tudo, né? Criava, fazia produção, fazia espetáculo, era hold, Figurino. era Ilustração, tudo, figurino, cenário, tudo. Aí, quando abriu o edital do Sena Minas, acho que foi 2015, e para fazer 2016, aí a gente falou, não, a gente precisa ter o distanciamento do espetáculo, porque aí o que acontecia? Como fui eu que criei o figurino, aí não podia falar do Não, figurino que alguém as tretas. ficava mal. Então, a gente falou assim, olha, a gente vai criar um projeto em que a gente vai contratar pessoas de fora que façam o figurino, que façam o cenário e que dirijam o espetáculo. E aí eu lembro que, ótimo, conseguimos passar no Sena Minas, a gente conseguiu, foi uma salva de palmas aí para o edital do Sena Minas, Instituto Sérgio Magnani, porque acho que foi o edital assim que mais rápido nos pagou e mais rápido Na história da humanidade. eu lembro assim, aprovamos uma semana, na outra semana eles falavam, venham buscar o cheque. E aí eu lembro assim. Tem uma coisa desse edital, porque eu era conselheiro de cultura na época, né? E conselheiro estadual. E aí a Adriana Banana era representante da dança no conselho. Ela veio me perguntar assim: tem algum grupo de dança em Três Corações? Ela sempre perguntava para todo mundo, né? E eu não soube falar, porque assim, a gente não falava do Balé de Minas como um grupo de dança. A gente falava como grupo de ciranda, grupo de cantorias populares. Então, assim, o destaque sempre foi o canto, porque até então a diretora era a Lu Santana, né? Ela que foi que a gente contratou para dar oficina lá no começo, e ela ficou dirigindo o espetáculo, né, junto com a gente. E apresentava também no palco, né? Então, enfim, apesar de que a gente dançava também, tinha as meninas dançando, mas a gente nunca se autodefiniu como, nunca parou para escrever no papel. Este é um grupo de dança. Aí eu não falei com a Adriana, ela me perguntou, eu falei, não, lá tem escola de dança, né, de criança, adolescente e tal, mas grupo mesmo não tem, não. Respondi isso para ela, aí passou uns 8 dias que eu pus a mão na cabeça e falei, puta, respondi errado, por que eu não lembrei do Balai de Minas, né? Aí eu falei, nossa, eu não associei. E aí, assim que eu respondi isso, abriu o edital do Sena Minas, que tinha as categorias teatro, dança e circo. Aí eu falei, não, então nós vamos entrar como grupo de dança. E acabou sendo acertado, porque além de ser uma categoria menos concorrida no edital, ficou mais a cara do balaio. Porque não era exatamente um grupo de teatro, que a gente ia entrar no Sena Minas de toda forma, né? E isso eu acho que valorizou o balaio, porque até o fato da gente se colocar como grupo de dança fez a gente pensar uma coisa, não, a gente precisa de um professor de dança. Agora nós vamos mexer na estrutura do grupo, porque até então a gente ficava os cantores na frente, né, e a dança atrás. Então nós vamos afastar. A gente trouxe o Cristiano Meirelles, do Instituto Brincante, né, que foi a indicação do amigão para ser o diretor, justamente com esse pensamento. Ó, vamos afastar os cantores e a banda, deixar de lado e pôr a dança no meio. Né, e foi aí que, como a gente passou no Sena Minas, a gente trouxe o Ronan, da trupe de Trões, para fazer o figurino, o Ricardo, também da trupe, para dar oficina de dança, a Júnia Bertolino, de Belo Horizonte, para dar oficina de dança. Foi porque o Ricardo fazia lá no Balaiô. A Júnia Bertolino também, para dar aula de dança afro. E o Cristiano Meirelles também deu aula de dança, né? Sim. Do Instituto Eles Brincante dividiram de os São Paulo. ritmos, né? O Ricardo deu jongo, cacuriá. Isso. O Cristiano Meirelles deu cavalo marinho e coco. Sim. A E Júnia a dança Júnia afro. dança afro. Ijexá. Ijexá. E isso ajudou muito o grupo, né? Mudou totalmente a estrutura, o formato no palco. Todos dançavam, né? Até os músicos, né? Tinha hora que faziam umas trocas para dançar. Foi um negócio assim. A gente realmente, até então, a gente fazia com o que a gente tinha, e para o que a gente se propôs a fazer, tava legal, tava massa, tava circulando e tal. Mas a gente percebeu que o grupo tem isso também, né? Muita amizade junto. Às vezes é bom você trazer alguém de fora, porque o que a Andressa já estava falando antes, né?
a gente tende a respeitar mais, a escutar mais e a não Retrucar. não retrucar, não ficar justificando quando a gente errava. Quando a gente estava entre amigos, se alguém faz uma coisa errada, a gente quase que pede desculpa um pro outro. Se traz uma pessoa de fora, igual o Cristiano vindo de São Paulo, não dá nem tempo de você pedir desculpa. Ele já falava Já assim, faz de novo, faz de novo. Apesar de ser muito gentil, né? Não falo dessa entonação. Mas era os ensaios, assim, 3 horas, e ali, ó, corrido, porque nós chegava sexta-feira à noite e tinha que pegar o ônibus para ir embora. Então não dá muito para ficar... E era uma coisa também que no início, né? Hoje, por exemplo, a gente tem experiência com isso, né? Tipo assim, de lá para cá, aí veio o outro trabalho, Bernard Shepa, foi crescendo a experiência. Mas naquela época, todo mundo era leigo, né? E nós montamos um espetáculo, dirigimos em grupo, né? Todos os conceitos. Aí de repente veio o Cristiano Meirelles. Sabe quando que a gente resolveu profissionalizar? Quando a gente foi para São Gonçalo e esquecemos uma mesa de som. Eloy Mendes. Foi, Eloy Mendes. Eloy Mendes. Nossa, foi. Aquele dia quase acabou Viraminas, mas a gente está aqui firme até hoje. O balaio meio que acabou aquele dia, né? Foi triste. Foi triste. Mas foi eu lembro pesado, que foi um aprendizado, né? Foi um Claro, aprendizado. eu lembro que tudo isso é um aprendizado. E foi por isso que a gente falou, não, a gente precisa dar um jeito de consertar essas distorções, né, do projeto. E aí eu lembro assim que a gente conseguiu montar um espetáculo maravilhoso, assim, e eu acho que o mais legal que a gente aprendeu com a rede de Pontes Cultura é essa troca. Porque assim, a gente ia muito nos encontros estaduais da TEI ou nacionais, ou então era uma oficina, tipo, o Ronildo trouxe o Cristiano Meirelles, do Instituto Brincante de São Paulo, porque ele foi fazer uma oficina lá. E aí chamou ele, e ele entrou para o projeto. O Ronan e o Ricardo a gente já conhecia de Uberlândia, da Trupe de Truões, a gente já tinha conhecido o trabalho deles e já tinha feito oficina com eles, já tinha dado oficinas no ponto deles. Sim. Então, assim, o pessoal do Encantar também, eu acho essa troca com os pontos de cultura foi o que mais fez crescer a entidade. Assim, a Júnior né? também. Nós conhecemos na Lapinha, no encontro lá do Gibran, né? Então, é sempre essas trocas, é muito legal do ponto. E o que eu queria falar também é que eu lembro que do Balaio, a gente montou esse espetáculo e, enquanto a gente estava ali nos ensaios do espetáculo, a gente estava escrevendo um projeto para a Lei de Incentivo Estadual para fazer a circulação do Balaio, desse novo espetáculo. A gente até aprovou na lei, mas a gente não conseguiu captar. Então, para falar a verdade, esse espetáculo ele só teve as 4 apresentações que eram do projeto ainda, do Sena Minas, que era o resultado, né? E depois a gente nunca mais conseguiu se apresentar, porque a gente não conseguiu captar esse recurso para fazer a circulação e pronto. Não teve mais nenhum ensaio, não teve mais nada. Tipo assim, desde 2017, nunca mais a gente apresentou esse espetáculo. E a gente, com tudo, com o cenário, com o figurino, com tudo assim, arrumadinho. O que mais dói hoje em mim é ter esse projeto que ficou parado assim, no tempo. Ele existe, né? A gente tem as memórias. A gente, agora, esse ano, levantou essas músicas, remexeu nesse acervo. Mas o objetivo que eu queria muito era que um dia a gente conseguisse, né, retomar esse projeto. Claro que as pessoas hoje não seriam as mesmas, né? A maioria das pessoas, tem pessoas que nem moram mais aqui. Mas o triste também é que 4 apresentações, né? Tá lá no comecinho, né? O espetáculo ainda não ganhou o corpo que precisa, né? Tipo assim, na 15ª apresentação, você já está outra história, né? Eu lembro que nesse espetáculo a gente fez um boi de crochê. Foi. A burrinha foi de crochê. A burrinha? Você que fez a não, burrinha? foi a burrinha. Não, O boi era de Era, papelão, não, a dele verdade. fez a cabeça Era de dele. papel é machê. verdade. Papel machê. Papel machê. Choveu nele um dia, começou a derreter assim, a tinta. Foi a burrinha que é feita de... A burrinha tá ali, tá lá na Piraminas, né? Até hoje. É uma coisa que eu nunca vamos conseguir. Não pode. E uma desfazer coisa de disso. falta de experiência também que a gente fez, né? A gente fez 2
que fazia parte de adereço, que não cabia nos carros. Ah, sim, Lembra? né? Hoje, quando a gente vai fazer, a gente faz de forma que caiba, né? A gente tinha que amarrar em cima do carro. O e uma cenário vez, na também, Fernão Dias, eu atrás do carro do Paulo, o boizinho só fazendo assim, ó. Amarrado em cima do carro. Aquela estrutura também de levar o cenário que era feito de PVC, daqueles PVC mais grossinho. Isso. Nem me fala. Vamos ouvir a música do Boi, tem aí? Tem. Essa é a de Feira do Boi. Essa é do... Eu fiquei na dúvida. Vamos ver aqui. Vocês me Essa era falam, era do Folia do Boi Mineiro, né? Isso. O espetáculo, Ah, e tá. cantava essa música que era... A Folha do Boi Mineiro. E era assim, o espetáculo, então, girou em torno dessa coisa do boi, né? O boi, ele morria, depois ele ressuscitava, né? A gente fazia Isso, oração. seguindo a tradição do boi bumbá mesmo, como que é, né? A história, que trocou pela língua. Quem segura esse boi na rua? Atenção que esse boi é furão. Tem cuidado pro boi não pegar. Atenção que esse boi é furão. Tem cuidado pro boi não pegar. Jacira, cadê Moema? Jussara, corre e vem cá. Já tem poeirão na estrada, boiada que vai chegar. Já tem poeirão na estrada, boiada que vai chegar. Olha o boi, quem segura esse boi na rua? Olha o boi, quem segura esse boi na rua? Atenção que esse boi é furão. Tem cuidado pro boi não pegar. Aí sai o boizinho, Atenção que esse boi é Isso. furão. pegando a turma. Tem cuidado pro boi Aí não tinha, pegar. entrava o boi, né, a cara de papel machê. Pode deixar baixinho que a gente vai conversando em cima da música, né? Aí acho que o Guilherme também, ele ficava dentro do boi. Quem tava na plateia só via os pés dele, assim, né? E ia lá. Ou coitado de quem ficava dentro do Não, boi, né? é porque tinha um lance que o boi, a gente deixava ele escondido debaixo do boi um tempão. É. Aí tinha um lance que a gente Ah, pedia sim. pro pessoal pôr a mão pro boi ressuscitar. É. Aí o boi começava a mexer assim. Isso foi um lance que eu assisti no espetáculo do Rasgaceiro também, que a gente teve essa... Essa música aí, Inspiração. ela foi feita no balaio com o Sena Minas, mas antes ela foi do pro show do Recreação. Sabão, né, em 2013. Isso. Que também tinha Boi. um boi. que também Tinha um porque boi. ele fala justamente do Jaciro Jussara e Da Moema, história. da história dos três boiadeiros que vinham de Goiás. Da né? feira de gado, Quem fazia o boi era o Jordan, depois que era um boi morreu. diferente, era um macacão, né? É, eu já fiz aquele boi, o Francisco também já fez aquele boi. É uma música que fala da história. Essa é a lenda, assim. É uma história. Mas não deixa de ser uma lenda também, né? Porque é uma história muito floreada, assim, que dá origem ao nome de Três Corações também, né? Tem José Maria, Jesus Maria e José, né? A Sagrada Família. As Três Voltas do Rio, que mais ou menos ali, para um bandeirante de 1600, realmente dá para falar que são Três Corações. Porque hoje o pessoal vê no drone e reclama, né? Mas não tem nada a ver com Três Corações, né? O cara também, né? Pelo amor de Deus, né? E aí os três boiadeiros com as três... Jaciro, Jussara e Moema, que segundo o pesquisador aqui, o Urgel, elas acabaram que elas eram da Rua 40, né? Sim. E elas viraram, não eram só pessoas, eram cargo. Tipo assim, saía uma, outra entrava e ia chamar Jacira. Caramba! Aí saía aquela, a outra entrava e ia chamar Jussara. Se saísse a Jussara, eram tipo um cargo assim que tinha. Como toda história de tradição oral, assim, também a gente não sabe exatamente se é verdade ou não, mas eu acho que esse é o que menos interessa. A assim. gente fica com a mais legal, né? Exato. Então, eu acho que assim, eu acho que a mensagem que a gente deixa dessa conversa toda aqui, eu acho que é muito importante. Eu sempre falo, o Ricardo lá, né, que de vez em quando eu ainda converso com ele, lá na Truptrões, fala que que coisa mais gosto de ver, essa coisa incansável do militante que mistura com o produtor, o gestor e tal, mas é muito triste assim, a gente ver o projeto antes de chegar no espetáculo, ganhar essa projeção toda, ele está parado. Já são 4 anos já, né? Porque ele terminou no final de 2016, 5 anos que ele está parado. E essa descontinuidade das políticas públicas afeta, porque a gente pode até tentar vender o show, mas a gente vai vender o show por quanto? Para vender um show por R$6 mil, vocês não fazem ideia o custo que é para conseguir. A gente Eram não consegue. 22 pessoas. Pois é, 22 pessoas. E não é o cachê do show dos R$6 mil. Não tem como a gente dividir para os 22 e pagar todo mundo por show. Cada um vai ganhar ali o quê? Uns R$300 no máximo.
Ou seja, não paga nem os ensaios por mês, a hora de ensaio de cada um. Então, a ideia não é essa. E a gente vê assim, grupos, igual o Grupo Galpão, que já é renomado, um grupo que circula com espetáculo de rua, e o grupo não é sustentável, ele não gera receita por si próprio. Não. Mesmo vendendo aula, vendendo aulas lá, lógico, eles têm uma estrutura violenta lá de auditórios, de salas de preparação, mas assim, precisa do patrocínio externo. Imagina nós, que já somos um grupo também, já profissional, mas não tem uma projeção que tem esses grupos, né? Então a gente precisa ter uma política pública estável e precisa ter editais que também sejam estáveis. A gente está vendo hoje em dia uma pulverização muito grande de editais, e a gente não tem editais como a gente tinha na época do Ponto de Cultura, que eram de 3 anos, e que dava tempo da gente, no meio do processo, inventar coisas, como a gente inventou o balaio, com uma margem dentro do projeto, margem de tempo, margem de orçamento, para poder trabalhar essas coisas que a gente inventa. Então, hoje, o dinheiro chega, a gente já está no aperto, o dinheiro é pouco, a gente gasta, a hora que vê o projeto já acabou. Então, assim, eu faço um apelo aqui para todo mundo que está ouvindo, para a gente começar a dialogar e cobrar dos governos, de ter políticas públicas um pouco mais estáveis, para a gente ser previsível, assim, poder trabalhar com mais tempo e com mais carinho nas coisas. Sim, tem que pensar também que não é apenas um projeto e não é apenas o nosso projeto em si que acontece isso. A gente vê vários projetos que são bons que, infelizmente, têm a descontinuidade por inviabilidade técnica e orçamentária em decorrência das políticas públicas que são defasadas assim atualmente, né? A gente vê que a gente tem alguns editais aí que estão esperando o pagamento faz 2 anos. Sim. E aí tem gente que fica aquela crise de ansiedade, e para a gente que é proponente, que é produtor cultural, na hora a gente ficar olhando site que vai lançar o edital, que vai lançar o pagamento, a gente fica realmente muito ansioso com isso, né? E a gente acaba deixando de fazer certas coisas para poder ficar tomando conta disso, e nunca é bom. Ô, amigão, antes aqui da gente estar dando nosso tempo para a gente finalizar, eu gostaria que você desse uma indicação para alguém que gostaria de criar um grupo assim, e uma dica que você aprendeu durante o processo, tanto da criação do balaio, do Bornad Xepa, do Recriação, assim. Tá, a primeira coisa, coragem, né, né, até por causa dessa questão que o Paulo falou. Todos os meus trabalhos, né, que eu fui me descobrindo assim para esse setor, né, que é de cultura popular, é um trabalho que não é a mesma, não tem o mesmo caminho de um trabalho que seja mais popular, assim, no sentido de mídia de massa. Né? É um trabalho de cultura popular, ele é visto de outra forma. Né? Quando eu fiz o curso lá no Instituto Brincante, que eu vi com o Cristiano Meireles lá, essa questão desse tipo de trabalho, então, eu vou falar, se for nessa linha que eu gosto de trabalhar, que é de cultura popular, tem que ser mesmo aprender além da inspiração para criar os espetáculos, montar os grupos, acaba dependendo dessa questão da política pública permanente de cultura, porque senão a gente fica, né, hoje, por exemplo, a gente tem o Bornad Xepa, que, na verdade, ele só foi criado porque o Balaio de Minas não se sustentava. Né? O que nós tivemos que fazer? Tínhamos um grupo com 22 pessoas, né, e tivemos que cair para 4 pessoas. Eram 5, aí caímos para 4. Porque para ficar sustentável. E assim, nas coisas bem simples, sustentável no sentido de apenas um carro para viajar, fica mais barato. E olha quanto que a gente perdeu com isso, em vez da gente agregar valores ao trabalho, né? Eu não estou dizendo que o trabalho é ruim, mas em vez da gente agregar valores com 22 artistas que iam, né, cada um aprendendo ali, a gente teve que diminuir. Mas eu não respondi a pergunta, né? Não, acho que você respondeu. Uma coisa que eu vejo assim também de política pública, que a gente ainda bem que pelo menos, né, a gente está aqui hoje fazendo esse podcast, levantando a memória
da Viraminas, porque a gente conseguiu, com o edital número 2, o nosso projeto de credenciamento foi mergulhar dentro da entidade. Já que a gente não podia circular, não podia fazer espetáculo, não podia fazer show, não podia fazer oficina por causa da pandemia, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar esse recurso e a gente vai estudar o nosso acervo, a gente vai catalogar, a gente vai gravar as músicas que... Porque todas essas músicas do balaio, ou tinha... era um vídeo de uma apresentação que foi em Cabuquira, o outro foi uma gravação experimental que a gente tentou fazer aqui. E com recurso... Ainda bem que foi a primeira vez que a gente conseguiu montar todos esses álbuns, levantar todo o acervo dessas músicas, né, que a gente, desde 2012, que a gente foi criando, Ronildo, né, principalmente o Ronildo, criando essas músicas, poder registrar e aí vai estar aí disponível no nosso site. Então, assim, acaba que funciona esse podcast aqui, uma forma da gente poder falar sobre esses projetos, o que já aconteceu e levantar essa memória também. Resistir, né? Exato. Eu convido vocês aí para seguir a gente no Instagram, @viraminascultura. Tá? Lá você fica por dentro de todos os nossos projetos que estão vigentes, de todas as nossas memórias que a gente está resgatando. Né? Tem bastante coisa boa lá que você já pode ver e ouvir. Inclusive, temos pílulas do Vira Podcast que já foram lançadas lá de outras histórias de outros projetos que a gente participou. Esse podcast ele faz parte de um projeto fomentado pelo edital número 2, credenciamento de pontos de cultura, da Lei Aldir Blanc. Eu despeço de vocês aqui. Um beijão para vocês e até o próximo episódio. Valeu. Tchau. Até mais.